Matemática. Até onde sabemos, é a única ciência que consegue tocar o infinito. Mas por quê? O que torna essa disciplina tão especial? As respostas estão escondidas num passado remoto. Para descobri-las, precisaremos voltar no tempo para ver as primeiras intuições dos primeiros homens, pegar carona no início da civilização, encarar teoremas complicados, mergulhar nas mais profundas descobertas científicas, sentir o avançar da tecnologia e conhecer as mentes mais brilhantes que povoaram a Terra. Precisaremos voltar no tempo ao momento em que a matemática nasceu. Só assim podemos montar o quebra-cabeça e descobrir por que tudo é matemática. História da matemática. Das pedras ao papiro. Perto do final da Idade da Pedra, em certas partes do mundo, os povos foram impelidos para uma agricultura intensiva e em grande escala, em virtude de mudanças no clima do mundo. As vastas e ervosas savanas, onde os caçadores da Idade da Pedra viviam, começaram a se contrair no fim do período neolítico, como acontece ainda hoje. Em alguns lugares, as florestas em expansão começaram a invadir as savanas. Em outros lugares, as savanas se tornaram áridas e sem vida, transformando-se em desertos. Conforme seu meio ambiente mudava, o homem adaptava-se como podia. Na Europa, sul da África, sudeste da Ásia e a leste das Américas do Norte e do Sul, os povos deslocaram-se para novas florestas e tornaram-se caçadores dos bosques, o que requeria uma adaptação menor. Os crescentes desertos do norte da África, do Oriente Médio e da Ásia Central, porém, as transformações não foram tão simples. Conforme a vegetação murchava e os ribeiros secavam, conforme dunas de areia enormes punham-se em marcha a partir dos centros dos novos desertos, os animais que haviam vivido nessas regiões deixavam-nas, abrindo caminho para alguns oásis e seguindo em frente quando o oásis secava. Os homens seguiam os animais em sua fuga ante o avanço das imensas dunas, eventualmente estabelecendo-se nas margens dos desertos em regiões úmidas semelhantes a oásis. Esses novos lugares eram como cisternas para todas as formas de vida, incluindo os seres humanos, e grande número de homens, mulheres e crianças passaram a viver neles depois de sua fuga do deserto. Na África, com o avanço do deserto do Saara, que fora outrora uma pradaria ondulante, o vale do rio Nilo oferecia água para os animais que emigravam e para seus caçadores humanos. No Oriente Médio, os rios Tigre e Eufrates, dividindo um único vale, formavam uma cisterna para aqueles que fugiam do crescente deserto árabe. O vale do rio Indo, na periferia do deserto de Thar, na Índia, e o vale do rio Amarelo, na China, junto ao deserto de Gobi, também serviam de cisterna. Nas Américas, embora em época posterior, a planície costeira do Pacífico tornou-se seca e murcha, e os povos escalaram-se os altos picos da Serra Madre, no México e América Central, e os Andes, no Peru e na Colômbia, onde as montanhas elevadas arranhavam as nuvens e a chuva rompia livre. Hoje verifica-se um processo de desertificação semelhante em escala terrível na África, onde o deserto do Saara outra vez avança e os povos das pastagens ressequidas são empurrados para campos de refugiados ao longo do rio Níger e do Alto Nilo. As civilizações que emergiram dessas cisternas diferiam amplamente das sociedades de caçadores-colhedores da Idade da Pedra. A densidade populacional tornara-se mais alta demais para permitir que se continuasse sobrevivendo como caçadores e colhedores. Para se precaverem da fome, os povos desses lugares tiveram de encontrar outros meios de obter alimentos. Não é de surpreender, pois que se voltasse para a agricultura intensiva, que podia alimentar populações de até 40 pessoas por milha quadrada. Isso foi uma espécie de revolução agrícola, que precipitou profundas mudanças culturais. Uma das mudanças foi a criação da escrita. O cultivo da terra significou irrigação dos vales do norte da África e do Oriente Médio, onde a chuva era muito escassa. As periódicas cheias do Amarelo, do Nilo, do Tigre e do Eufrates significaram construções de barragens, atividade que requeria não só a cooperação e a arte da engenharia, como também igualmente um sistema de preservação de registros. Os agricultores precisavam saber
quando as enchentes ou as estações das chuvas chegariam. E isso significava calendários e almanaques. Os proprietários de terra mantinham anotações escritas sobre a produção agrícola e traçavam mapas que se especificavam a valas de irrigação. Os agricultores rezavam aos deuses para que as cheias e as chuvas pudessem vir conforme as tabelas, e no processo observavam o movimento das estrelas. Todas essas atividades deram origem a novas classes de homens educados, sacerdotes, escribas e astrólogos. Junto com a capacidade de ler e escrever, veio a necessidade de novas tecnologias. Os primeiros engenheiros planejaram barragens e sistemas de irrigação. Os arados de metal eram melhores do que os de madeira. O homem aprendeu a forjar o bronze por volta de 3000 a.C. e o ferro por volta de 1100 a.C. A necessidade de instrumentos especializados gerou a necessidade de mais uma nova classe social, os artesãos especializados. Outra importante mudança foi a adoção de um estilo de vida sedentário. Ao contrário dos caçadores e colhedores, os agricultores não precisavam viajar grandes distâncias à procura de alimentos. Eles construíam aldeias e vilas permanentes e pequenas cidades brotavam ao longo das margens dos rios. Perto de 2500 a.C., as cidades de Mênfis e Tebas despontavam como as metrópoles líderes do Egito. No Vale do Tigre e do Eufrates, despontou primeiro a cidade de Ur, por volta de 3000 a.C., embora pequenas para os padrões modernos. Essas primeiras cidades se agigantavam em face dos antigos lugarejos do Neolítico. Ur tinha provavelmente 24.000 habitantes em uma área de 150 acres. As cidades propiciavam condições para mercados onde agricultores e artesãos podiam trocar bens, surgindo daí para facilitar o processo uma classe de mercadores. Pela primeira vez na história, alguns povos tinham tempo de lazer. Enquanto os agricultores, que formavam a maioria da população durante a Revolução Agrícola, gastavam o dia todo no trabalho, outras pessoas, reis, sacerdotes, mercadores e escribas, tinham tempo de sobra no fim do dia para ponderar sobre os mistérios da natureza e da ciência. Por fim, todos os ingredientes para o progresso científico estavam reunidos: escrita, necessidade de novas tecnologias, ambientes urbanos e tempo de lazer. É natural, portanto, que os historiadores se refiram ao Egito, à Índia, à China e ao Oriente Médio Antigo como berços da civilização. Os desertos das Américas apareceram mais tarde do que os do hemisfério oriental. Daí porque a Revolução Agrícola no Ocidente demorou mais a vir. Hoje, porém, os historiadores reconhecem que o México e o Peru, durante os dias dos Maias e dos Incas e seus antepassados, também foram berços da civilização. Os agricultores desenvolveram novas formas de organização política. Na Idade da Pedra, o governo havia sido a tribo e o clã, um bando pequeno de homens e mulheres ligados entre si por laços de parentesco, sob a direção nominal de um chefe. As complexas atividades paralelas do plantio requeriam um sistema mais centralizado de governo. Substituíram-se as tribos por cidades-estado, reinos e pequenos impérios, e o chefe tribal foi suplantado por vastas burocracias. Os benefícios da nova civilização agrícola não eram desfrutados igualmente por todos. Havia divisões de classes rígidas. A maioria do povo, provavelmente mais do que 90%, eram constituídos de lavradores pobres. Estes não sabiam ler ou escrever. Muitas vezes, sequer eram donos da terra que cultivavam, que pertenciam a algum suzerano. Trabalhavam incessantemente e mal dispunham de tempo para o descanso ou lazer. Embora fizessem a maior parte do trabalho, pouco acesso tinham ao conforto material e a riqueza se concentrava nas mãos de uma pequena classe superior constituída de senhores, sacerdotes e guerreiros, mercadores e artífices. Nem todas as sociedades agrícolas eram idênticas. Nas bordas dos vales cultivados viviam tribos de pastores nômades que periodicamente faziam guerra a seus vizinhos. Os nômades arianos da Ásia Central, por exemplo, possivelmente varreram a civilização do rio Indo na Índia. O Oriente Médio assistiu a invasões de inúmeras hostes em sucessivas ondas de cavaleiros vindos do deserto árabe ou guerreiros ferozes vindos das montanhas árabes. Cada novo conquistador arvorava-se uma classe governante e adotava os costumes e modos do povo derrotado. Dentre os conquistadores, destacavam os amoritas, que invadiram o vale dos rios Tigre e Eufrates por volta de 2000 a.C. Assimilaram a cultura local e produziram o Código Hammurabi de leis.
Os amoritas fundaram a cidade de Babilônia e dela governaram um grande império que durou 1 milênio, até que os assírios conquistassem a região entre os 2 rios. Os assírios, por sua vez, foram derrotados por uma revolta ocorrida aproximadamente no ano 600 a.C., tendo os rebeldes criado o Império Caldeu ou Neobabilônico. Em suma, o período de 3000 a 525 a.C. testemunhou o nascimento de uma nova civilização humana cuja centelha foi uma revolução agrícola. Novas sociedades baseadas na economia agrícola emergiram das névoas da Idade da Pedra, nos vales do rio Nilo, Amarelo, Indo, Tigre e Eufrates. Esses povos criaram escritas, trabalharam metais, construíram cidades, desenvolveram empiricamente a matemática básica para a agrimensura, da engenharia e do comércio, e geraram classes superiores que tinham tempo bastante de lazer para se deter e considerar os mistérios da natureza. Depois de milhões de anos, afinal, a humanidade tomava a trilha das realizações científicas. E se você está gostando da série, deixe o seu like e se inscreva no canal para que mais pessoas tenham acesso à história da matemática. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima.